Hoje temos um tema incrível pela frente que mistura psicologia, música e os desafios da vida universitária. Vamos falar sobre como mudar a letra de uma canção pode literalmente ajudar a reescrever um trauma. E no final vamos deixar aqui uma pergunta um pouco desconfortável. E se a terapia, por mais eficaz que seja, estiver apenas a ajudar os estudantes a sobreviver num sistema que, na verdade, os está a adoecer? A nossa fonte para esta conversa é, olha, ouro puro. É uma tese de doutoramento da Universidade de São Paulo que mergulhou fundo numa solução muito criativa para a crise de saúde mental nas universidades. Musicoterapia online e em grupo. O nosso objetivo aqui é perceber como é que isto funciona na prática, né? O que acontece quando se junta um grupo de estudantes sob pressão e se usa a música como é um bisturi para tratar feridas emocionais. Vamos descobrir. Para começar, vamos dimensionar o problema. A gente já sente que a pressão sobre os jovens, especialmente os universitários, tem vindo a aumentar. Mas os dados da Organização Mundial da Saúde, que abrem essa tese, são mesmo um soco no estômago. A pandemia de Covid-19 foi tipo deitar gasolina numa fogueira que já ardia. Exatamente. A OMS fala no aumento de 25% na prevalência global de depressão e ansiedade. E isso só no primeiro ano da pandemia. E o ambiente universitário transformou-se numa verdadeira panela de pressão. O autor da tese usa uma expressão muito forte e muito precisa. Ele descreve o ambiente como um modelo académico industrial. Modelo acadêmico industrial? Sim. É como uma linha de montagem de conhecimento, sabe? Focada em produtividade, em métricas, em publicações. É uma cobrança que esbota qualquer um. Nossa, essa imagem já soa desumanizante por si só. Mas o estudo foca-se num grupo ainda mais específico, estudantes da área da saúde. A pressão aí deve ser a dobrar. É exponencial. Pense nisto. Para além da pressão académica normal, estes estudantes estão em contacto diário com o sofrimento, com a doença, com a morte. Lidam com uma responsabilidade imensa e com uma cobrança da sociedade para serem perfeitos, para não errarem. Claro. A pandemia, então, intensificou isto de uma forma brutal. O medo de se contagiarem, de contagiarem a família, o isolamento, a desorganização das aulas e dos estágios. Tudo isto caiu em cima de uma estrutura que já estava bem frágil. E é nesse cenário que o estudo se desenrola. Numa das entrevistas iniciais, uma das participantes descreveu a vida dela de uma forma que me marcou profundamente. Ela disse que se sentia 90% de angústia e 10% de esperança. Acho que esta frase resume o ponto de partida de muita gente. Sem dúvida. E é por isso que a abordagem terapêutica aqui é tão interessante. Nós estamos a falar de uma playlist de músicas para relaxar no Spotify, não é? Estamos a falar de uma intervenção clínica, estruturada, que usa a música como uma linguagem para aceder a emoções que por vezes as palavras não alcançam. O estudo juntou 5 universitárias da área da saúde, lá em Alagoas, para 16 sessões online. E aqui há um detalhe que eu achei genial. Para garantir o anonimato e, ao mesmo tempo, dar-lhes uma identidade, cada uma recebeu como pseudónimo o título da música que escolheu para a representar no início. Tínhamos a Genius, a Euforia, a Problem Solution, que era a estudante dos 90% de angústia, e por aí adiante. Só isto já nos diz muito sobre o estado inicial de cada uma, não acha? Diz imenso. E mostra a primeira ferramenta poderosa da musicoterapia que a tese explora. O conceito de identidade sonora, ou ISO. A ideia é que todos nós temos uma banda sonora interna. Um arquivo de sons, de ritmos, de melodias que nos moldou desde a vida intrauterina. O som do coração da nossa mãe, canções de ninar, a música que ouvimos na adolescência. Tudo isso? Exato. Tudo isso forma a nossa identidade. O terapeuta usa essa identidade para criar uma conexão, um vínculo seguro. Não é sobre o gosto musical do terapeuta, é sobre o universo sonoro do paciente. É fascinante pensar que a nossa história pode ser contada através de sons. E uma das histórias mais fortes que emergem destas sessões é de outra participante, a Eu Preciso Aprender a Só Ser. A jornada dela ilustra outro conceito-chave, a imunogênese cultural. Exato. A ideia de imunogênese cultural de um autor chamado Ivan Rudd é que a música não é só algo que a gente consome passivamente. O ato de fazer música, que ele chama de musicking. Musicking? Sim, musicking. Cantar, tocar, compor, reescrever. Isso funciona como uma espécie de vacina emocional. Fortalece-nos. E foi exatamente isso que aconteceu na sessão 3, que foi chamada A Angústia e o Alívio. E o que aconteceu nessa sessão?
Eu preciso aprender a só ser. Trouxe para a sessão uma canção que estava ligada a uma memória muito dolorosa, de uma relação abusiva. A letra original tinha um verso que a assombrava. Você abusou. Nossa, Durante a sessão, com o apoio do grupo e do terapeuta, ela pegou nessa mesma canção e reescreveu a letra. O novo verso que ela criou foi: "E gratidão pelo seu amor." uau! Peraí, ela transformou "você abusou" em "e gratidão pelo seu amor"? Isso é uma reviravolta completa. É preciso uma coragem imensa para fazer isso. É uma coragem e uma força tremendas. E repare na sofisticação do processo. Ela não negou o passado, não fingiu que não aconteceu. Ela ressignificou. Transformou o veneno em antídoto. Ela apropriou-se da música que antes a magoava e deu-lhe um novo significado. Um de libertação e de encerramento de um ciclo. Isto é musicking no seu estado mais puro e terapêutico. É um ato de poder. Fico a pensar num ambiente que tem de ser criado para que alguém se sinta segura o suficiente para partilhar e transformar uma dor tão profunda. O terapeuta tem um papel ativo nisso, certo? Não fica só a observar. Um papel fundamental. E isso leva-nos a outro conceito central da tese, o continente sonoro-musical. A ideia é que o terapeuta usa a música para construir um espaço seguro, um refúgio. E vemos isso perfeitamente na prática na sessão 4. O terapeuta percebeu que o grupo estava fragilizado, que precisava de acolhimento. Então ele começou a tocar canções familiares, com harmonias simples, melodias previsíveis. Canções que funcionam como um abraço. E que tipo de canções eram? A tese menciona especificamente canções de Roberto Carlos, Roberto Carlos. para um grupo de universitárias na casa dos 20 anos. A minha primeira reação é pensar se isso não corre o risco de soar antiquado ou, sei lá, de não ter nada a ver com o universo delas. É uma ótima pergunta. E mostra a diferença entre o uso terapêutico e o uso recreativo da música. O objetivo aqui não era ser cool ou moderno. Era criar previsibilidade e segurança. As canções de Roberto Carlos para a cultura brasileira têm essa qualidade, né? São como uma memória afetiva coletiva. A harmonia é simples, a melodia é conhecida. No momento de caos interno, ouvir algo tão familiar e previsível tem um efeito calmante imenso. É como dizer: tá tudo bem, este lugar é seguro, você conhece este som. Entendi. O terapeuta estava construindo um continente, uma ilha de segurança no meio do oceano de angústia delas. Faz todo sentido visto por esse prisma. Não se trata do gênero musical, mas da função que a música cumpre naquele momento. E como é que o terapeuta lida com estados de espírito mais intensos? Se alguém chega à sessão muito ansiosa ou agitada, por exemplo, ele põe o Roberto Carlos a tocar e espera que a pessoa se acalme? Não, e aí entra outra técnica fascinante, o princípio de ISO, de um autor chamado Altschuler. A abordagem é contraintuitiva. Em vez de tentar forçar a calma com uma música lenta, o terapeuta vai ao encontro do estado emocional da pessoa. Ah, Se a participante está agitada, ele pode começar com uma música com ritmo rápido que espelhe essa agitação. Ele valida o sentimento dela através do som. E só depois, gradualmente, vai diminuindo o ritmo, a intensidade e vai conduzindo-a quase sem que ela perceba para um estado de maior tranquilidade. é como pegar na mão da pessoa onde ela está, em vez de gritar do outro lado da sala para ela vir ter conosco. Mas isso exige uma sensibilidade e um repertório incríveis do terapeuta. Ele precisa de ter uma biblioteca musical gigantesca na cabeça, para encontrar a música certa para cada emoção, a cada momento. Exige uma mestria enorme, sim. É uma mistura de conhecimento técnico, empatia e intuição. E muitas vezes não se trata de encontrar uma música específica já gravada, mas de improvisar ao vivo, com um violão ou um piano, criando a sonoridade exata de que o grupo precisa naquele instante. É um processo muito vivo e dinâmico. A música torna-se uma extensão do diálogo terapêutico. E tudo isso culmina na sessão final, a 16ª. Depois de toda esta jornada, o terapeuta faz um convite que é, ao mesmo tempo, simples e muito revelador. Pede-lhes para escolherem uma nova música. Uma que represente como se sentem agora. E é aqui que a gente vê as metamorfoses musicais, como a tese lhe chama. As escolhas são a prova concreta da transformação. Veja o caso da Gênios.
A música inicial dela era sobre a pressão de ser vista como um gênio, de ter o seu valor reconhecido. Uma música sobre o peso da validação externa. E a nova escolha? A nova escolha foi Fly Me to the Moon. Uau, que mudança! É uma mudança tão radical, né? Sai a pressão, entra a leveza. Sai a necessidade de provar algo, entra o sonho, uma nova perspectiva sobre a vida, sobre o amor. É como se ela tivesse tirado uma armadura pesada das costas. De Genius para Fly Me to the Moon. É a banda sonora de uma libertação. E a Problem Solution, a estudante que começou com 90% de angústia. A história dela é o fecho perfeito para este arco narrativo. Lembra-se, a música inicial dela era Problem Solution. Ela sentia-se presa, dividida por um problema. No final das 16 semanas, a nova música que ela escolheu foi Enquanto Houver Sol, dos Titãs. Uma canção que é um verdadeiro hino à esperança. Exatamente. E há um verso naquela música que, no contexto de pressão académica e sofrimento mental, é de uma força avassaladora. Nenhuma ideia vale uma vida. Nossa, é verdade. A escolha dela não é apenas sobre ter esperança. É uma afirmação de vida. É ela dizer a si mesma e ao mundo que a sua vida é mais importante do que qualquer nota, qualquer prazo, qualquer expectativa. Passou de se ver como um problema para se ver como uma pessoa com um futuro enquanto houver sol. É incrível como uma simples escolha musical consegue conter um processo terapêutico tão profundo. Resume tudo. E o que é fascinante aqui é que a tese conclui que, para além das técnicas musicais, o grande poder dessa intervenção foi o formato em grupo. Proporcionou algo que a vida acadêmica muitas vezes retira, o sentimento de pertença. Ao partilharem as suas vulnerabilidades, elas perceberam que não estavam sozinhas. A angústia da Problem Solution era parecida com a da Genius. Elas criaram o que o autor chama de uma rede de cuidado. A música foi o fio que teceu essa rede. Os resultados foram claros: diminuição do sofrimento, aumento da satisfação com a vida. Então, para fechar o círculo, o que esta investigação nos mostra é que a musicoterapia, quando bem estruturada, é uma ferramenta extraordinariamente poderosa e que funciona mesmo online. Não é um processo passivo de ouvir música, mas um processo ativo de criar, de transformar, de partilhar. É usar a linguagem mais antiga do mundo para curar as feridas mais modernas. Precisamente. É um processo que devolve agência e poder às estudantes. Mas, e este é o ponto crucial com que a tese nos deixa, há uma reflexão final muito provocadora. O autor celebra o sucesso da intervenção em fortalecer as estudantes, em dar-lhes ferramentas para lidar com a pressão. Mas não para por aí. Há um mas. Há um grande mas. Ele argumenta que fortalecer o estudante para aguentar o sistema é importante, mas não resolve o problema de fundo. E o problema de fundo, segundo ele, é o próprio ambiente universitário, que pode ser iatrogénico. E teatrogénico, uma palavra forte, significa basicamente que causa doença. Exatamente. A própria estrutura que deveria formar e emancipar está, em muitos aspectos, a contribuir para o adoecimento dos seus membros. A tese curou os sintomas, mas não a causa da doença. Isto deixa-nos com uma questão em aberto, uma questão que vai muito além da musicoterapia. Que é? Se estas intervenções são tão necessárias e eficazes a ajudar os estudantes a lidar com o ambiente, o que é que isso nos diz sobre a necessidade urgente de mudar os próprios ambientes que causam o sofrimento em primeiro lugar? Nós estamos apenas a ensinar as pessoas a respirar melhor debaixo d'água, em vez de as tirarmos do afogamento?